E aí pessoal, beleza? Passando aqui para deixar um recadinho super rápido que como... Nossa, errei tudo. De novo. E pessoal, beleza? Passando aqui para deixar um recadinho super rápido. Como foi feita na votação lá no nosso Instagram, a gente está fracionando os vídeos e colocando 2 vezes por semana. Se você não conhece nosso Instagram, tá na descrição desse vídeo. Dá uma confere, a gente está interagindo com as pessoas lá, tá muito bacana. Agora sem mais enrolação e vamos pro vídeo. Eu vou fazer a minha vez, né? Agora vai ser a minha hora. Vou Biel, tentar. tem uma dica interessante para provar a existência de Deus é um pouco mais. Não dá para a gente usar ela, mas para quem tem dificuldade de acreditar na existência dos espíritos, a gente pode sempre pedir para alguém aparecer para eles, né? O que você acha dessa É um, ideia? uma terapia de choque tremenda, né? Fica aí o convite, porque e é muito interessante, né? Porque geralmente quem não acredita tem um medo absurdo. Eu não gostaria de ter essa experiência. E quem acredita também, né, cara? Quem acredita também, ninguém foge ninguém foge dessa, não, com certeza. Mas é natural, o medo do desconhecido, assim, é o medo do que a gente não conhece, o medo do que a gente não está habituado. É a mesma coisa que eu pegar na sua mão e falar que a gente está indo para Casconosp e que é isso, eu não sei o que é isso, eu não quero isso, né? Então, tudo aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não entende, causa um certo receio na gente mesmo. É brincadeiras à parte, que a gente tenta ser bem descontraído, mas é isso, né? A gente vai fazer o pessoal não dormir aí no meio, né, do nosso vídeo, do nosso podcast, para continuar com a gente. Então, depois desse nosso momento aqui de descontração, vamos para a parte pesada. Bom que o pessoal já deu uma acordada, já puxou mais atenção, porque agora é a hora, né? E eu vou fazer isso novamente por meio de tópicos, né? E a gente vai tentar discutir brevemente aí cada um deles. Então, a gente começa com uma pergunta, né? Que é: existe alma? Existe espírito, né? Assim, eu não vou tratar aqui apenas da existência, né? Mas também da sobrevivência dos espíritos, né? Como assim da sobrevivência? O espírito sobrevive? Porque, assim, a questão da sobrevivência é apenas para a gente tentar, né, entender que o espírito existe, mas não é só nessa, enquanto Gabriel, não enquanto Gustavo. Depois que Gabriel e Gustavo deixarem de existir, o espírito que foi responsável pela existência de Gabriel e Gustavo continuarão a sobreviver. Eles ainda, nós ainda, né? Eles parece que é algo separado de nós, né? Nós ainda viveremos independente disso, né? Biel, eu E sou um Gustavo que tem um espírito ou eu sou um espírito que tem um Gustavo? Como é que é a ordem das coisas aí? você é um espírito em Gustavo agora. É a nova identidade, né? A nova identidade Muito do bom, muito espírito. bom, muito bom. E para essa pergunta existem várias respostas, né? Assim, acho que para cada um que a gente perguntar, para cada entidade que a gente perguntar, né? A gente vai ter uma resposta diferente, né? A ciência vai ficar dividida, né? Alguns que não conseguirem se manter realmente puros aí na ciência vão dizer que não. Os que se mantiverem firmes no propósito da ciência, responderem apenas aí com o que sabem e não apenas com o que acreditam, vão dizer que talvez. E aqueles outros cientistas que já tiveram contato maior vão dizer que sim, né? O magnetismo, o hipnotismo e até mesmo a anestesia vai dizer que sim, né? Então, isso vai ser um misto, né, de filosofia e de afirmação de consciência. Mas é muito interessante a gente conseguir pensar, será possível
existir alma? Será possível existir espírito? Será realmente possível a gente não ser apenas um simples aglomerado, um conglomerado, né, uma montanha de moléculas sem solidariedade nenhuma uma com a outra, né? E assim, a gente fica sempre perguntando, será que depois da nossa visita ao túmulo, será que não vai existir nada? Será que depois disso tudo, de tanta luta, tanto sofrimento, poxa, passei quantos meses trancado em casa, não podia sair na rua, para agora simplesmente, né, depois de cuidar da pele, de gastar dinheiro com cabelo, com meus dentes, será que simplesmente eu vou virar um simples conglomerado de pó debaixo da terra? E a primeira refutação da resposta não a essa pergunta, né, a gente pega do raciocínio de Descartes, né, que é uma frase famosa que todo mundo conhece, né, assim, de uma forma ou de outra todo mundo já foi apresentado a essa frase, que acho que talvez seja a frase mais famosa da humanidade, né, que é penso, logo existo. E que a gente pode entender isso de uma maneira muito simples, mas muito... que a matéria por si só, ela não pensa. Isso aqui, por si só, isso aqui não pensa, né? Então, logo, existe em mim alguma coisa além da matéria, que é o agente do meu pensamento, né? Descartes já fez essa afirmação, né, da existência relacionada ao pensamento. E aí a gente pode pensar, ok, mas o pensamento vem do cérebro, né? Ele produz lá do nada, surge simplesmente um aglomerado de neurônios, simplesmente um neurônio esbarra no outro e surge aí uma teoria da relatividade, né? A teoria da ocupação dos corpos no espaço, enfim, e todas essas coisas. Então, seria o cérebro esse gerador do pensamento, né? Esse segregador do pensamento, do mesmo jeito que o fígado, né, produz a bília e a vesícula armazena? Seria esse o raciocínio lógico proposto, né? Seria talvez tão fora de cogitação, tão absurdo a gente pensar que pro pensamento, sendo um efeito inteligente, ele também reclama a existência de algo inteligente. E a gente busca isso o tempo inteiro, né? A gente sempre busca uma causa inteligente para um certo fenômeno. A gente já viu aí nas mesas girantes, mas isso dentro da casa da gente mesmo, né? Se a gente vê aí uma madeira estalando, alguma coisa caindo, a gente vai procurar saber de onde é que veio isso, porque um copo não pula de uma mesa do nada, né? Alguma coisa fez ele sair dali, né, e cair no chão. Ele não vai pular sozinho, né? Então, assim, é o mesmo raciocínio, né? Assim, um efeito inteligente, ele reclama a existência de um efeito igualmente inteligente, né? Óbvio, esse exemplo do copo, obviamente, não foi o melhor, porque não é um efeito inteligente, né? Mas, assim, vamos supor que o copo, então, começasse sei lá, a andar na mesa de maneira a desenhar letras ali na mesa, né? Aí eu queria ver alguém conseguir explicar isso, né? A gente ia querer saber de onde é que veio isso. E esse copo... O desenho poderia ser até um desenho mecânico, né? Mas assim, se o copo ele interagisse com a gente, né? Se eu falasse assim, nossa, que sede que eu tô agora, e o copo voltasse cheio d'água, né? Ou se eu falasse assim, nossa, mas que vontade de comer uma fruta, e o copo voltasse cheio de morango. Aí, poxa, ele tá tendo um efeito de fato inteligente, né? Uma interação ali com a gente de alguma forma. Ou se eu falo assim, pô, seria bacana se eu conseguisse desenhar um sol e o copo desenhasse um sol lá. Só abrir um parênteses aqui super rápido, porque estou há tanto tempo sem longe da família, longe de Minas, de onde eu sou, aqui em Recife, e eu vi um copo cheio d'água, foi um abraço quente no meu coração. Queria te agradecer por ter me proporcionado esse momento, né?
Então, assim, a gente vai querer saber, né, de onde veio isso, porque tudo, no infinito, né, na eternidade, tudo é possível, né? Existem teorias matemáticas que dizem que se a gente colocar um chimpanzé numa máquina de escrever e ele tiver aí a eternidade digitando sem parar, vai ter um momento que ele vai conseguir digitar uma obra de Shakespeare completa sem uma vírgula de erro. Mas, assim, isso é no infinito, isso é né, um efeito aleatório, né? A gente está tratando aqui de uma causa inteligente, né? E aí a gente, já satisfeito com esse nosso raciocínio, né? Sempre de procurar realmente uma causa inteligente que cause um efeito inteligente, né? A gente vai seguir para um próximo, como eu posso dizer, um próximo item, uma próxima afirmação, né? Que seria a exteriorização da alma. E isso é muito interessante, porque eu acho que são poucas pessoas que não tiveram ainda essa experiência, né? Assim, como assim, exteriorização da alma? O que é isso? Durante o sono, né, a gente pode perceber que a gente consegue viajar, né? Assim, a gente vai para tanto canto, a gente passeia, a gente encontra pessoas em sonhos, a gente encontra lugares, né? E Kardec ele denomina esse fenômeno, né, da exteriorização da alma como uma clarividência sonambúlica, né? Da gente conseguir ver, por exemplo, vamos supor que eu vou tirar uma soneca aqui agora e vou lá visitar o Gustavo, né, enquanto no meu fenômeno de exteriorização da alma, e aí eu vou sonhar. Pode ficar aí, cara, aqui tá tudo bem. Assim. Se você aparecer para mim de noite, a gente vai brigar. E aí eu vou ver o Gustavo lá redigindo um processo. Poxa, sonhei com você ontem à noite e você estava redigindo um processo sobre X coisa. E o Gustavo vira para mim e fala: nossa, Biel, mas eu estava redigindo um processo sobre X coisa. Né? Assim, isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? E é exatamente esse fenômeno de exteriorização da alma, porque não há outra maneira, né, da gente conseguir explicar essa, como Kardec diz, de clarividência sonambúlica, né? E Kardec se expressa da seguinte maneira, ele fala o seguinte, que sendo de natureza diversas das que ocorrem no estado de vigília, ou seja, uma clarividência diferente da que acontece quando a gente está acordado, as percepções que se verificam no estado sonambúlico não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. É sabido que, nesse caso, não se efetua por meio dos olhos, que, aliás, se conservam, em geral, fechados, diferentemente de muita gente que talvez durma de olho aberto, né? Mas ainda assim veria apenas o que está em volta, né? Não conseguiria ver na casa do Gustavo. Ao demais, continua Kardec, a visão, à distância e através dos corpos opacos exclui a possibilidade do uso dos órgãos ordinários da vista, que é exatamente isso que eu acabei de dizer, né? É a alma que confere ao sonâmbulo as maravilhosas faculdades de que ele goza. Esse a gente já retorna aí tanto nesse quanto no próximo tópico, a gente vai lembrar aí de Hydesville, das mesas girantes e de todos os fenômenos que ocorreram na época, né? Que são as casas mal assombradas e o transporte de objetos, né? E, de novo, a questão do fenômeno inteligente, né? Questão das casas mal assombradas talvez seja a coisa mais famosa, né? Que aconteça, porque realmente chama aí bastante atenção. Algumas viram até foco de turismo, né? Apesar de que eu não consigo entender qual a experiência antropológica que é se hospedar num hotel mal assombrado, né? É uma coisa que eu não faria. O Biel, e sobre o transporte de objetos, é um tema que tem muito relato até em convento. Relato de boa fé, não estamos querendo, né, bagunçar a cabeça de ninguém. Mas relato de boa fé, principalmente em período de guerra, em período de perseguição, que os conventos abrem as portas para aquelas minorias, ou para aqueles perseguidos, ou para aquelas pessoas em necessidade.
e nem sempre tem condição de alimentar todo mundo, porque está acontecendo uma epidemia, uma guerra, uma pandemia, qualquer coisa, e os recursos já estão escassos e ainda recebe mais gente, fica tudo muito mais difícil. E aí há o relato desse transporte de objetos relacionado ao alimento, relacionado ao pão, relacionado ao leite, relacionado à bebida, para alimentar esse povo todo, né? Então, em conventos na Espanha, em conventos em Portugal, muito antes do descobrimento do Brasil, onde se relata esse tipo de fenômeno. Exatamente. E junto com, aí nas casas mal-assombradas e os transportes de objetos, a gente nossas queridas mesas girantes, né? O fenômeno aí das mesas girantes que ocorreram aí há tanto tempo e que deram início ao espiritismo, né? O início ao espiritualismo moderno e a tudo que a gente conhece hoje, né? Tudo que a gente tem acesso hoje enquanto doutrina, né? Enquanto teoria, vieram aí desse fenômeno, que é uma prova uma prova da boa de que os espíritos existem e eles sobrevivem, né? Foram fenômenos altamente inteligentes, de comunicações extremamente específicas, né? E de um teor teórico, científico, filosófico extremamente complexo e grande. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem a manifestação dos espíritos pela escrita, né? Tanto aí pela psicografia direta, que né, o que foi o início, né, da psicografia, que a gente pode dizer, né? Colocar um copo, uma caneta, né, fincada numa cesta, por exemplo, e a cesta se movimenta sozinha, né? Isso seria uma psicografia direta. Direta porque indireta, perdão. Né? Pulamos para a psicografia direta, ou a psicografia manual, que era que o Gustavo estava ensinando para nós agora há pouco, que é exatamente através de um médium, né? E um espírito se manifesta através dele, e aí a gente não pode também deixar de citar jamais o nosso querido, amado e saudoso Francisco Cândido Xavier, que é com certeza o médium mais famoso, né, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, que nos trouxe tanta informação, tanto conteúdo, escreveu obras muito extensas, grandes, complexas e em um número enorme delas, sendo uma pessoa sem estudo, sendo uma pessoa sem conhecimento, né, extremamente simples, como a gente sabe que ele foi. Sem contar das inúmeras cartas, né, pelas quais ele se tornou mais famoso ainda. E a escrita direta, já não psicografia, mas escrita direta ou pneumatografia, eu até anotei o nome para não esquecer, que já é um fenômeno mais raro, extremamente raro, né? Que é a escrita, como eu posso dizer, uma escrita de geração espontânea, né? A gente coloca um papel e uma caneta dentro da gaveta, deixa a gaveta fechada, ela tem em cima de uma mesa mesmo, mas dando a ela, né, dando ao ambiente as condições propícias, a mensagem aparece, sem a necessidade da movimentação da caneta sobre o papel. É nessas horas que a gente entende como é que o espiritismo não é tão popular assim, né? Dá pra entender, né? O pessoal fica querendo brincar de pôr caneta com papel dentro da gaveta para ver o que sai. É umas coisas também, né? Que entende por que afasta as pessoas, às vezes não quer entender. Chamar os troços de clarividência sonambúlica, pneumatografia. Por isso que não tem amigo, por isso que ninguém quer estudar esse troço, ninguém gostava, velho. Poxa, podia dar uma facilitada nisso aí. Isso só para reforçar aquele aspecto que a gente falou, né? Muito espiritismo, né? Que é o aspecto científico, o aspecto racional, né? É exatamente para quando a ciência se botar frente a frente com o espiritismo, um não cair frente ao outro, né? E a gente passa pelo próximo, então, que aí ainda, né, no campo da mediunidade, que é a manifestação dos espíritos pela audição e pela palavra. Que é o fenômeno, né, de escuta dos espíritos e a fala que os espíritos produzem através dos médiuns.
Passando para o próximo, a gente vai para as aparições e materializações dos espíritos, que também está extremamente ligada, né, ao que já foi dito antes da clarividência, né? Agora, citando mais a questão de estar no estado de vigília, né? Estar acordado. E um que eu, inclusive, gostei bastante do nome é a xenoglossia. Né? E o interessante é que, quando eu bati a cara na palavra, eu não notei o quanto ela gritava para mim o significado dela, né? Xeno de estrangeiro, né? De fora, gringo, e glossia de língua, né? Então, são médiums que, né, em transmediúnico, se expressam com naturalidade, com fluência, em idiomas que eles não conhecem, nunca tiveram contato, né? A gente teve o caso do Chico, né, que teve isso já várias vezes. Ele, coitado, Chico mesmo falava que ele mal falava português, né? Que sai ele conseguir ter contato e falar outras línguas e conseguia falar com fluência, né, pelos espíritos. Aqui tem outro problema, né, Biel? Porque Perdão, Não, eu que peço desculpa, eu te interrompi. Mas é porque ou a gente chama de xenoglossia ou a gente chama de Pentecostes, né? São dois nomes complicados da gente ficar falando assim toda hora, né? Sim, sim. E com certeza é muito interessante da gente ver que isso não é de agora, né? Isso não nasceu com Kardec, isso não começou a acontecer com Kardec, né? Quão isso é antigo na humanidade, assim, a gente tem relatos de comunicações mediúnicas aí de tempos em que a escrita ainda era rudimentar, né? A gente pode falar que o Chico é talvez o médium mais famoso do mundo, mas eu dou, Biel, uns 50 anos, assim, no máximo, para ele ficar com esse posto, tá? Porque depois que isso aqui começar a ficar entendido, aí a gente vai entrar na briga Moisés, vai entrar na briga Jesus Cristo, vão entrar na briga Francisco de Assis, e aí o trem vai ficar feio pro Chico, porque todos eles têm fenômenos mediúnicos para colocar na conta, né? Os 10 mandamentos. Jesus eu não vou nem citar para não criar problema, mas Francisco Cândido Xavier talvez hoje, mas daqui a um tempo a gente vai dar um lugarzinho aí no top 3 com Moisés e Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com certeza, com certeza. O fenômeno da transcomunicação instrumental, que ele tem esse nome complexo, interessantemente porque ele costuma acontecer em grupos de estudos bem sérios, em grupos de estudos de universidades, inclusive, que fazem estudo da mediunidade, né? Que no sentido, não no sentido doutrinário espírita da palavra, mas o estudo da mediunidade cientificamente falando, que é a comunicação, a aparição dos espíritos por meios eletrônicos, né? Simplesmente essa a ideia, seja gravador, rádio, secretária eletrônica, TV, telefone, internet, e YouTube. Inclusive, é muito famoso, né? Assim, isso é muito comum nessas comunicações, que a entidade apareça no monitor da TV e ela fale pelo telefone, né? Você escuta uma ligação sem número e você vendo a entidade no monitor da TV e ouvindo ela pelo telefone, né? As experiências de quase morte também são extremamente famosas e bastante estudadas pela medicina. E isso já é bem, assim, não vou dizer que é bem explicado, não vou dizer que é bem certo, porque ainda é um campo pouco estudado, mas existem muitos relatos, né? Existem muitos estudos com essas experiências que demonstram que não é criação da mente da pessoa, né? Que realmente é uma experiência transcendental que não consegue se explicar. As visões no leito de morte, elas seguem o mesmo raciocínio e também entram nessas investigações criteriosas que eu citei antes, que demonstram fortemente que essas experiências não são meras alucinações. E o fenômeno, não o fenômeno, né, mas os fenômenos no plural,
que demonstram a reencarnação. Que aí a gente tem vários relatos, né? Inclusive alvo de reportagens, né? Existem documentários extensos aí muitas vezes de crianças que dizem ter sido outras pessoas, dizem ser de outros lugares, de terem tido experiências anteriores àquelas e conseguem passar detalhes muito específicos, detalhes às vezes até difíceis para a ciência, mas que seria realmente um conhecimento específico a que a criança não teria acesso. E ela consegue repassar por meio dessas falas, né? Bastante famoso. Fica aí, se você tiver curiosidade de conhecer, com certeza na internet é um campo fértil para isso. É isso aí, Biel. Cara, tanto que eu aprendo com você é maravilhoso, cara. Obrigado aí pelos ensinamentos. Só dando algumas palavrinhas aqui sobre o que o Biel falou, né? Além de ter interrompido ele durante toda a explicação dele, quando ele termina eu tenho alguns comentários a fazer também, porque eu não consigo ficar quieto. Tudo que o Biel estava colocando aqui são elementos que nos provam a existência da alma, tá? Então são elementos que, para quem se dedica a estudar a doutrina dos espíritos, quem se dedica a frequentar reuniões espíritas sérias e casas espíritas compromissadas com o trabalho, com o desenvolvimento, fenômenos que acontecem todo final de semana, fenômenos que acontecem toda sexta, todo sábado e todo domingo, que eu já tive a oportunidade de experimentar, de experienciar, que o Gabriel já teve a oportunidade de experimentar, de ver com os nossos próprios olhos, de acompanhar, de formatar, de questionar, de cutucar, de pôr a mão, de pôr o dedo, né? E de sentir, de cheirar, de participar ao vivo e a cores, e que, como o Allan Kardec falava, né, as pessoas procuravam ele, falavam, mas eu quero estudar isso, eu quero ver também e tal, sempre com aquele nível de curiosidade, né, de mata minha curiosidade, e ele falava, não, as reuniões aqui são fechadas, você precisa ser um membro da Sociedade Espírita Parisiense, você precisa ser um membro da Associação Espírita, e aí você vai poder começar a estudar, e aí você vai poder começar a participar das reuniões. Porque não adianta colocar no meio de uma reunião sem ter o estudo, sem ter o conhecimento, sem ter esse avanço prévio. Senão vai acontecer a xenoglossia, você não vai entender o que está acontecendo, vai acontecer a pneumatografia, você não vai entender o que está acontecendo, ou então não vai acontecer nada disso, porque é uma casa que trabalha dentro de uma linha, com uma espiritualidade que segue uma forma de trabalho, um raciocínio, e você não vai entender por que não acontecem outras coisas, e só acontece aquilo que ali está acontecendo. Então eu peço desculpa a todas as brincadeiras que a gente fez, mas é tudo muito sério, e quando a gente entra em casas sérias, a gente percebe isso acontecendo todo final de semana, né? E no exemplo do que a gente faz aqui em Belo Horizonte, Sabará, na região. Então, quando o Biel traz esses exemplos da existência da alma, né, quando ele começou lá o raciocínio falando do pensamento, poderíamos dizer que a função do cérebro é pensar, igual a função do coração é bater. Por que existe, como que existe transplante de coração e de praticamente todos os outros órgãos conhecidos e não existe transplante de cérebro? A nossa hipótese, e aqui é a hipótese, é porque o cérebro é a casa de máquinas, de ferramenta, de elementos do espírito. Então há ali um espírito apto a manipular, a manusear esse cérebro, que outro talvez não esteja, talvez não estará. É hipótese. Estamos falando aqui de coisas que não tem a mínima comprovação nesse momento, tá? Mas coração não. Porque coração a gente consegue definir as funções e o funcionamento. Rim, as funções e o funcionamento. E não só isso, mas a gente consegue replicar isso em todos os outros animais mamíferos que a gente conhece.
O rim aqui e o rim lá tem a mesma função. O coração aqui e o coração lá, a mesma função. O mesmo funcionamento. Às vezes, claro que varia o tamanho, claro que outras coisas variam, mas a essência, não. Então, ficam aí essas hipóteses. Quando eu tiro um coração, eu consigo substituir aquilo por uma máquina e cumprir as funções dele, porque são funções mecânicas. Eu tô aqui falando de coração justamente para irritar o Gabriel. Por isso que eu escolhi coração. Depois vocês perguntem para ele por quê. Poderia estar falando do rim, mas estou falando do coração. É que ele tem esse formato que estou fazendo com a mão. Então, pode substituir lá por uma máquina, põe a máquina vai te sustentar por um tempo. Ela vai te sustentar por um período. Agora, faz isso com o cérebro. Mas é só um emaranhado de neurônios conectando a outros. Não é tão simples assim. E todos esses outros eventos comprovam que existe uma alma, que existe um espírito. O Allan Kardec faz uma pequena distinção. Ele fala assim, quando está no mundo, no plano espiritual, o nome é espírito. Quando está encarnado, o nome é alma. Ele diferencia para fins didáticos. Era um professor, estava tentando explicar a matéria. Né? Imagina você que é professor, sala de aula, milhares de meninos de 15 anos, estava tentando explicar a matéria. Né? Então, quando está encarnado é alma. Quando está lá é espírito. E aí, pega esse coração e faz isso. Ele funciona. Agora, pega um cérebro e põe ele do lado de fora do corpo e fala com ele assim, produz um pensamento aí para mim, seu cérebro. Não produz. Ele depende de algo a mais. A nossa sugestão é que é o espírito. E aí, a gente, né, tem outras coisas, né? Por exemplo, quando que se declara que uma pessoa veio a óbito? Né? Quando lhe falta atividade cerebral. Quando falta atividade cardíaca, a gente ainda consegue dar um jeito. Né? Eu vou parar de falar de coração. Mas então são esses elementos que provam pra gente não só que existe uma alma e que quando a parte física deixa de existir, a alma continua existindo, segundo Allan Kardec, com o nome de espírito. Muda-se apenas a nomenclatura dela. E ela passa a existir enquanto espírito com as mesmas peculiaridades, com os mesmos gostos, com os mesmos desejos, com as mesmas aspirações, com as mesmas inclinações que ela tinha quando ela estava aqui. E isso é possível a gente melhorar através da progressão dos espíritos, que é um tema que a gente vai conversar